A gente segue falando sobre esse assunto agora com Américo Martins. Seja bem-vindo ao Bastidores CNN, Américo Martins. Como você tem visto a postura do Brasil nesse momento? Eu conversei ontem e hoje com algumas fontes do Palácio do Itamaraty, só falaram no reservado. Disseram, a gente não vai falar publicamente porque a gente não quer, nesse momento, se comprometer. É necessário esperar os próximos passos da Venezuela para que a gente adote uma posição formal. Pois é, Uribe, essa é a atitude correta que o governo brasileiro e o Itamaraty estão tomando. Muito boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha. O Itamaraty e o governo brasileiro e o presidente Lula não têm interesse nenhum em escalar ainda mais essa crise. E qualquer tipo de resposta vai escalar a crise, vai fazer com que a Venezuela continue nessa linha de provocações. Muito provável, inclusive, que eles vão continuar com essa linha de provocações, mesmo com o silêncio brasileiro. Mas aí eles estão falando sozinhos. E por que eu digo que é muito provável que o regime do Nicolás Maduro vai continuar nessa linha de agressividade e provocação contra o governo brasileiro? Por dois motivos. Primeiro, porque eles entenderam claramente o recado. Quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, o Brasil estava dizendo que se a Venezuela e o regime do Maduro não colaborarem em diálogo, em tentar conter a repressão contra a oposição, em ter uma discussão adulta e responsável sobre as evidências de fraude na eleição, não precisa contar com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro também não vai ajudar quando for necessário, quando a Venezuela pedir qualquer tipo de ajuda, como foi, por exemplo, para tentar entrar nos BRICS. Então, o Itamaraty está deixando muito claro ali qual é a sua linha de ação, quais são os limites. Não vai ajudar a Venezuela se a Venezuela continuar se negando a discutir a crise interna no país. E o segundo ponto, Uribe e Tainá, é que o regime do Maduro, assim como era o regime do Chávez antes, é um regime que se sustenta muito nessa criação de inimigos externos. Eles sempre justificam a existência desses inimigos para as ações autoritárias que eles tomam dentro da Venezuela. Então, basicamente, eles elegem Estados Unidos, União Europeia, o que eles chamam de imperialistas, por exemplo. Ao longo dos últimos 20 anos foi isso que o governo venezuelano fez. Somos atacados por todos os lados e, portanto, precisamos defender o interesse nacional. Como eles fazem isso? Reprimindo as pessoas, acabando com os direitos humanos dentro do país. E isso acaba sendo justificado, essas atrocidades, essas medidas autoritárias, por conta desses inimigos externos. E agora eles elegeram o Brasil, um país que até pouquíssimo tempo atrás tinha excelentes relações com a Venezuela. Alguns podem inclusive criticar o nível de relação ali tão próximo com o Maduro no governo, no início da gestão do presidente Lula, mas isso neste momento tem uma posição muito mais crítica. E eles vão continuar com isso porque interessa ao Maduro ter esse discurso de que ele é independente, de que a Venezuela jamais vai ser colonizada e tenta criticar o Brasil a partir disso. Então, voltando à sua pergunta, corretíssima a posição da diplomacia brasileira de não colocar ainda mais lenha nessa fogueira. Agora, existe um limite. Até aqui o governo brasileiro acha que a Venezuela não chegou nesse limite, mas se passar desse limite, falar pessoalmente do presidente Lula, por exemplo, baixar ainda mais o nível, aí sim temos que ter uma resposta e uma resposta dura contra essas provocações todas do regime de Caracas.